Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe aqui na Vox TV, no programa Papo Milionário, Caio Costa, um homem extraordinário que está fazendo assim uma diferença aqui na vida das pessoas. E antes de falar dessa empresa, onde ele é sócio, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque aqui vai ter insights importantíssimos que você vai utilizar na sua vida, na sua empresa. E o Caio, que começou com vendas, uma pessoa super determinado, e hoje ele é sócio da Gotrix, que tem mais de 72 lojas, é isso? Isso. Mais de 72 lojas espalhadas para todo o Brasil, em 14 estados do Brasil. E hoje estamos aqui com o Caio. O Caio é um menino sonhador, com espírito aí empreendedor, vendas na veia. Como falei, não tem como falar de empreendedorismo se você não falar de vendas. O Caio foi forjado no chão da loja mesmo, passando por todas as etapas que pode existir no varejo: estoquista, vendedor, caixa, subgerente, VR, supervisor de vendas, headhunter, supervisor geral. Então o Caio é esse menino sonhador que, com um propósito aí de vencer na vida, trazer alegria para os seus familiares, esse é o Caio, coração. E Caio, você sempre teve essa questão do empreendedorismo na veia, desde pequeno? Teve alguém que te influenciou a você começar? Como foi tudo isso? Desde pequeno eu sempre fui como eu disse, sempre fui uma pessoa que sonhava além do que eu estava vivendo, né? Sempre olhei fora da caixinha, sempre quis mais do que eu tinha. Não que eu era ingrato, mas eu era inconformado, né? Eu tinha gratidão do que tudo ali, meus avós que me criaram, me ensinaram a ser grato por isso, ser responsável, mas isso sempre veio de mim, sempre querer mais. E aí desde novo eu tinha essa vontade de vender, essa vontade de ter um negócio próprio. Acho que isso é uma cultura até dos brasileiros, né, de empreender. Então o Caio, acho que desde quando eu me conheço como gente, eu sempre tive esses pensamentos de me arriscar, de ser ousado, de buscar essa linha de frente ali da negociação. E você falou que o primeiro contato foi com vendas, não é isso? Sim. Como foi tudo isso, essa experiência? Isso. Primeiro contato com vendas minha mãe conta uma história que ela assinava uma revista, chegava uma revista lá algumas revistas lá em casa, e eu com 4 anos eu já olhava a revista e com a capa que tinha na revista eu identificava para a pessoa que eu poderia oferecer aquela revista. Eu tinha uma tia que estava grávida, chegou uma revista lá que tinha na capa uma mulher grávida, e não sabia ler muito bem na época, eu era muito pequeno, mas eu já tinha essa vontade de pegar a revista, levar para minha tia, para vender essa revista para minha tia. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu pedi emprego numa loja de eletrodomésticos na minha cidade, em Arraial do Cabo, e lá eles me deram um emprego de entregador de encarte. E aí eu entregava encarte, quando eu voltava para pegar o encarte na loja, eu tinha que entrar e pegar na parte do estoque da loja. E aí eu vi aquela dinâmica dos vendedores vibrando, que estava vendendo e tal, e ali eu me encantei com as vendas ali, que eu acredito que começou essa paixão. E aí eu comecei a perturbar o gerente querendo uma vaga, mas eu era de menor. E aí quando eu fiz 18 anos, eu lembro dessa data que eu iniciei, né, de carteira assinada, porque foi no meu aniversário. Quando eu fiz 18 anos em outubro, ele me deu uma oportunidade de estoquista. E através do estoquista eu comecei a cavar a vaga para vendedor, que eu pegava as trocas, pegava os produtos com defeito, com ordem de troca, e conseguia converter num produto mais caro, onde ninguém queria. Os vendedores que estavam lá nessa época não queriam atender, porque era uma coisa que demandava de mais tempo. E eu comecei ali a converter e mostrar para o gerente que eu estava cavando a minha vaguinha, e com 3 meses eu virei vendedor.
Dali eu bati recorde de venda, fui numa empresa que tinha mais de 40 lojas, né, de eletrodoméstico. Eu bati primeiro em várias vezes, que lá a gente vendia por cota e vendia garantia estendida. A gente falava que era o rei da garantia. A galera já gosta de uma garantia. A garantia estendida. Então foi ali que começou esse desejo, né, de trabalhar com vendas, que eu acredito também que é empreender, porque nenhum empreendedor ele não consegue empreender na raiz se ele não tiver esse espírito de vendedor. E Caio, você vê que você tem uma habilidade desde pequeno de ser observador ou até mesmo um líder em grupo. Você lembra se você tinha algum destaque assim quando você era mais novo? Eu olhando assim para essa parte de liderança, eu sempre fui do esporte, né? Meu pai é professor de karatê, sempre joguei bola e pratiquei diversos esportes. Meu pai sempre me incentivou a praticar esporte. Eu acredito que isso também me ajudou muito, porque na escola eu era um aluno muito disperso, tudo tirava a minha atenção. E aí o esporte me ajudou a ter essa concentração. E o xadrez também, eu tenho uma tatuagem aqui, né, de uma dama. O xadrez também eu comecei a praticar através de uma consulta médica, que identificaram que eu tinha que exercitar mais essa concentração. E no futebol eu já tinha esse espírito de liderança, de começar a organizar, de começar a fazer com que as pessoas se doassem mais. Então eu acredito que veio dali. Ali eu já comecei a identificar. E você teve algum medo nesse processo de começar a liderar? Sempre tem aquele frio na barriga, né? Sempre dá aquele frio na barriga, só que a vontade, quando tem a vontade, né? Acho que você se joga, né? E aí depois você vê o que vai dar. O medo, o frio na barriga, eu acho que é por conta da responsabilidade que você tem. Eu acho que aquilo ali é importante. O medo não é ruim. Ruim é a covardia. O medo, ele tem que existir para você se manter vivo. Se a pessoa não tem medo, a pessoa morre fácil. Se joga de um precipício achando que vai conseguir sobreviver. Então, o interessante é você administrar esse medo. Administrar, não deixar com que esse medo te torne covarde. E quando isso se tornou um ativo na sua vida, sua vida profissional? De formar pessoas, liderança? Sim. Quando eu encontrei o propósito, através até das pessoas, falando que tinham mudado de vida por conta das coisas, dos direcionamentos. Quando eu comecei a identificar essa possibilidade, quando a vida me inclinou para isso, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a gostar, eu comecei a me transformar primeiro, porque eu era uma pessoa que vendia muito, mas que gastava muito, que tinha uma gestão de tempo desorganizada, né? Era uma pessoa que era visto pelos meus parentes como uma pessoa que não ia se dar bem na vida, não ia ser uma boa pessoa. Então, quando eu comecei a entrar nesse ambiente profissional e ser forjado, e depois ter a maturidade de lembrar dos ensinamentos, porque você, às vezes, num período da tua adolescência, você esquece dos princípios, né? No meu caso, meus pais e meus avós me passaram. E aí, quando eu comecei a entrar no ambiente profissional e olhar o que eu tinha de princípio, ali que vai aflorando no desafio, que você vai vendo, olha, você não pode mexer aí, olha, você tem que ser correto, olha, você tem que falar a verdade. E aquilo ali falou muito mais forte. E ali eu comecei a adquirir essa responsabilidade e me especializar de fato, buscar livro, buscar conhecimento, buscar curso, buscar imersão. Então, desde então até hoje, eu busco isso muito forte para minha vida, para que eu consiga passar para as outras pessoas, consiga formar. E aí você encontra um propósito de formar família, formar um homem de caráter. E aí você entende que a sua vinda para o mundo, ela existe um propósito, não é só para você. Porque até então, quando você não encontra isso, você acha que você só tem que adquirir coisas para você. Só que isso é muito vazio. Agora, quando você adquire coisas do ganha-ganha, você adquire coisas para você, ajudando outras pessoas, e aí aquilo ali se torna mais completo, você entende que o sentido da vida. E teve alguém na sua vida que acreditou muito em você? De todas as pessoas que não acreditavam, mas uma pessoa acreditava. Tem, minha avó. Por quê? A minha avó, meus pais se separaram muito cedo, e eu já morava com ela, que a gente morava tudo no mesmo quintal,
E aí, quando eles se separaram, eles eram muito novos, né? E aí precisava trabalhar e eu fiquei com a minha avó. E eu lembro de algumas situações que, exemplo, o caminho para minha escola, ele tinha muita enchente. E minha avó não deixava eu faltar aula de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era sagrado. E eu lembro tem uma visão em minha mente que a minha avó, minha avó é analfabeta também. E meu avô semi-analfabeto. Só que eles davam muito valor para isso. E aí tem uma cena que ela precisou passar por esse alagamento comigo no colo para eu não sujar minha roupinha e com a mochila ali, tudo, e atravessando. Eu vou até tatuar, eu tenho na minha mente que eu vou tatuar essa cena que eu tenho na minha mente, porque minha avó é minha heroína, eu não quis fazer besteira por conta da minha avó e sem minha avó saber, porque minha avó já era muito idosa, né? E todo mundo poderia ir atrás de mim na rua se eu estivesse fazendo uma besteira, meu pai, minha mãe, todo mundo, mas ninguém ia, só que eu entendi que quando você tem essa base construída com amor, você retribui, né? Então, a minha avó foi essa pessoa aí, que acreditou em mim desde o começo e eu quis honrar ela. E qual conselho você daria para as pessoas hoje ter isso, ter o caráter, ter tudo isso que você aprendeu na sua vida? O conselho que eu daria para essa pessoa é você não acreditar nas vozes destrutivas que vão vir, né? Vão falar, talvez através de um parente, talvez de alguém dentro da tua casa mesmo, chamando de preguiçoso, falando que você não vai conseguir, falando que você não sabe fazer nada certo. E escutar teu coração, escutar de fato os seus sonhos. Tem uma coisa que eu levo comigo, que os seus sonhos são os sonhos de Deus. Quando arde no teu peito, quando você tem aquele sentimento daquilo que você imagina de bom para sua vida, aquilo com certeza já está no coração de Deus e é só você partir para dentro. E antes desse sucesso, Caio, o que passava na sua cabeça, na sua mente nos finais de semana? Dos finais de semana? Eu tive que ter uma renúncia, né? Porque é difícil. Acho que o primeiro ato tem que ser a renúncia. Eu escutei você falando sobre o não. Então, o primeiro não eu tive que dar para mim mesmo. Então, essas noites, gastar dinheiro, ter essa vida, eu falo que fútil, porque quando você tem que curtir, acho que não vou julgar quem curte, mas tem que ser com uma organização, uma ordem. Porque se você trabalha um mês todo e gasta tudo numa noite, isso aí não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você não vai construir nada assim, entende? Você vai entrar naquele ciclo vicioso, onde você vai precisar de mais dinheiro e aquilo ali acaba sendo um vício. Um vício, porque você vai passar o mês todo sem dinheiro para conseguir um dinheirinho para fazer isso, e é o que mais acontece. Eu trabalho com jovens, né? Como eu te falei, são mais de 200 jovens que já passaram por mim, por meus treinamentos, e eu sei que é exatamente isso que acontece. E o que te move, Caio? Crescimento de empresa ou crescimento de pessoas? Crescimento, eu acho que os dois estão juntos, cara. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que eu não sinto frio na barriga quando eu abro mais uma loja. Mas eu preciso das pessoas. E como eu volto a falar, o ganha-ganha. Eu vou nas pessoas porque sem elas eu não vou conseguir ter mais empresas. Então, muitos empresários hoje, eu identifiquei isso, que tem um negócio muito bom, cara. Às vezes eu olho assim, cara, que desperdício. E o cara não consegue escalar porque ele não consegue sair do negócio dele. Ele mesmo é o SG, ele é o mesmo vendedor, ele é o caixa, ele não confia em ninguém, ele não consegue treinar ninguém. Então, se você identificar que você tem que trabalhar e investir nas pessoas, nos colaboradores, recrutamento, seletiva, treinamento, investir mesmo. Quanto que vale um gerente experiente com mais de 3 anos na tua loja ganhando bem? Quanto que vale para sua empresa? Aquele cara, e se ele for bonificado, quando ele formar pessoas, quanto que vale um outro gerente sendo formado ali no seu celeiro, prontinho, só para você investir um dinheiro e abrir outra loja?
Então é essa mentalidade que o empreendedor tem que ter para que ele consiga escalar. Porque às vezes ele tenta coisas externas, mas ele não consegue identificar que o maior patrimônio dele são os funcionários. Entende? E Caio, você entende que para ser uma pessoa bom de liderança, é um chamado ou uma habilidade treinável? Eu costumo falar que é uma devoção. É uma vocação, mas você tem que ter uma devoção. Você tem que cuidar de fato. Você lidar com pessoas com várias crenças, né? Com vários níveis sociais ali, onde a pessoa não vê expectativa de vida, e você vai ter que formar primeiro um caráter profissional. Porque aquele cara, ele já está saindo de casa acostumado a ver o pai dando atestado, a ver o amiguinho fazendo também isso ou furtando. Então, quando você tem esse olhar de devoção, de se entregar, porque o líder, ele é um solitário. Eu, diversas vezes como gerente, como supervisor, você fica solitário, porque ninguém vai... Às vezes você toma uma decisão mais rígida, todo mundo vai olhar para tua cara, vai confundir o bom com o bombom, né? Todo mundo acha, pô, ele é bom, mas eu não sou bombom. Eu tenho uma empresa ali que ela não pode ser tocada. A gente vai consertar as outras coisas, vai ajustar, mas o barco ele tem que estar indo para o mesmo lado, todo mundo tem que remar junto. Então... É identificar isso e fazer com que essas pessoas dê fruto. E então, no caso, quando vocês vão fazer a seleção do recrutamento, por exemplo, então vocês trabalham de princípios, né? Princípios e valores. Primeiro eu contrato a pessoa. Depois a gente forma ali o profissional. Princípios e valores. Comigo não funciona. Se o cara vem cheio de habilidade, ele não tem valor nenhum de princípios ali, a gente, como pessoa, a gente não contrata. E como prosperar sem ter aquele ego? Que muitas das vezes o ego atrapalha um pouco a gente poder crescer, né? E acaba nos cegando. E a gente, como líder, a gente tem que constantemente estar observando isso, né? E o que você me diz sobre, muitas vezes, líderes deixam o ego tomar conta de si? É o que mais acontece. Quando você é líder, você tem que... Claro, você não pode acusar muita fraqueza. Não por ser uma pessoa egocêntrica. Só que aquela pessoa que está sendo liderada, ela não pode ter o entendimento que você está tendo como líder. Mas você tem que olhar para dentro o tempo todo e saber aonde você pode melhorar, aonde você pode ajustar. E se preciso, você voltar atrás. Você não precisa, com todas as palavras, pedir desculpa por conta disso. Eu aprendi isso. Você não pode demonstrar fraqueza, porque as pessoas que estão com intenções ruins, ela vai tocar nessa fraqueza sempre. Mas o líder ele tem que ser humilde, escutar, ser autocrático, mas também algumas vezes ser democrático. Autocrático são os princípios e os valores da empresa. Norma e regra tem que ser autocrático, é aquilo ali que a gente vai defender. E democrático é uma solução. É uma solução extra que vem, como que eu posso fazer para vender mais esse produto? E quando eu faço essa pergunta para mim e para os meus colaboradores, eu estou treinando eles, eu estou desafiando eles também, eu estou formando eles. Porque o último estágio, a gente falou de recrutamento, a gente falou de seletiva, de treinamento, mas depois você vem desafiando, depois você vem desenvolvendo, que é a última etapa. Estou contando segredo aí. Ó. E a última etapa onde você desenvolve aquele cara, vai dando obrigações, vai mostrando para ele, e é muito maneiro que fizeram isso comigo. E quando você não tinha nenhuma responsabilidade dentro de casa, seu pai nunca confiou em você para te dar nada na mão, um carro ou qualquer coisa, ou um cartão de crédito, e aí você chega num ambiente de profissional e aí vai um líder lá e fala, cara, você vai tomar conta disso aqui. Toma conta aqui, ó, essa sessão aqui vai ser sua. Aí isso aconteceu comigo, aí você fala, cara, ele tá acreditando em mim, então não vou decepcionar esse cara, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. Entende? Então, com muitos jovens é assim. Com muitos pais, hoje eles são os pais genéricos. Claro, eu não vou culpar porque ninguém vira pai com uma cartilha. Mas se o pai entender que ele tem que ser um treinador, os pais, né? Tem que ser os treinadores dos filhos, eu acho que o mundo seria muito melhor. Porque o treinador ele busca suprimento para aquele filho, né? De habilidades.
Verdade. E liderar é servir? Liderar é servir. Por quê? Liderar é servir. Porque, como eu disse, você está na frente. A vendas também é servir, mas o liderar é você, de fato, estar na frente e se você ganhar, você vai bater palma para sua equipe e vai falar, vocês ganharam. E se você perder, você falar, olha só, o responsável primeiro foi eu. E tem algum ritual que você faz antes de você começar a dar um treinamento para as pessoas ali? Eu gosto de pedir direcionamento a Deus para onde eu devo olhar, para onde eu devo direcionar. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu entendo os movimentos, eu aceito os movimentos no mundo espiritual e tento entender o porquê daquilo ali. Então, toda vez que eu vou entrar num treinamento ou estou entrevistando, eu encontro um propósito. Tem uma loja, não vou citar a loja, que eu percebi que todos os funcionários dessa loja, eles não tinham pais. O pai, no caso, presente. O pai era morto ou não era presente. E aí eu olhei e falei, cara, tem um propósito nisso aqui. Então, o líder, ele claro, ele não vai substituir o pai, mas é uma figura mais próxima ali de uma pessoa que nunca teve nada, né? Então, o líder, liderando com exemplo, ele consegue mostrar para aquela pessoa uma figura paterna e um direcionamento de um coração que já está ali, né? Porque o cara já buscou, o cara já está querendo um emprego, querendo conquistar a tua vida. Então, ele já está se direcionando. E você tem um olhar assim de bater o olho e olhar assim para a pessoa na hora da contratação e ver assim, peraí, não precisa nem trazer o currículo. Já teve um momento assim? Então, cara, eu já errei muito por isso. Às vezes a gente julga, né? Você não vai contratar uma mulher que acabou de ter filho. Você não vai contratar um rapaz que está com uma roupa assim ou assado. Então, eu acho que a base da contratação é você estar fazendo as perguntas certas. As perguntas sobre princípios e valores, né? Como que é um ambiente dentro de casa, se ela nunca teve uma experiência, como que você vai saber dos trabalhos antigos? Você não tem nem como pegar uma recomendação. Só que a gente tem algumas perguntas que a gente consegue identificar, porque dentro de casa, se você é um bom filho, você vai, de fato, ser uma pessoa que vai respeitar uma ordem, né? Porque dentro de uma loja existe uma ordem. Então, se você não respeita pai e mãe, como que você vai respeitar teu gerente? Qual o perfil da pessoa na hora da contratação que não tem um perfil para entrar na Gotrix? O perfil do funcionário para a gente contratar, não só na Gotrix, mas nas outras empresas, é o cara que quer mudar de vida, é o cara que quer ser desafiado. Se a gente identifica que o cara quer passar só por mais uma empresa, ele não vai conseguir se sustentar ali na Gotrix. Porque a Gotrix, ela te desafia, ela te remunera. Eu costumo falar que são duas pessoas que saem da Gotrix. Uma que sai realizada, que fala que foi uma escola, não só na Gotrix, mas na Fly, que é uma outra bandeira. E a outra que vai falar mal, que ela não vai suportar a pressão. Só que a pressão, ela existe, você fazendo coisas para você ou não. Tem a pressão da humilhação, tem a pressão da frustração de você não conseguir. Então, de um lado do outro, você vai sofrer essa pressão. E qual o papel da liderança, o exemplo da liderança, do seu ponto de vista? Primeira coisa, você tem que liderar com exemplo, né? Você tem que liderar com exemplo. Eu costumo falar, tem uma frase eu não lembro, acho que é um guitarrista do Los Hermanos, que ele fala, pregar e, se possível, com palavras. E aí eu falo, liderar, se possível, com palavras. Pegou e encaixou bem, né? Encaixou bem. Então, o líder, ele tem que ser primeiro o exemplo. O cara que vai, de fato, manejar ali o barco, o cara que vai estar na frente, ele vai estar presente o tempo todo. E uma comunicação eficaz. Nos livros que eu estudei, e teve um dos livros que me chamou muita atenção, que ele falava de uma parte administrativa que o peixe não pode ser escondido debaixo da mesa.
Porque quando você guarda um peixe debaixo da mesa, na sua cozinha, esse peixe começa a feder. Verdade. E a comunicação ela tem que ser transparente. Então, se você for limpar o peixe, você tem que colocar logo ele na mesa e limpar o peixe. Tirar as partes que vão feder. Então, numa comunicação eficaz, você tem que resolver, entrar no conflito, que hoje, quando a gente treina alguns líderes, e hoje a maior dificuldade é fazer com que o líder tenha essa gestão de conflito na veia, que é chamar o cara para o tete a tete, mostrar para o cara com clareza o que ele precisa daquela pessoa, fazer um acordo verbal e dali continuar o trabalho. E você tem uma frase que te define hoje, Caio? Uma frase que me define é transformação. Por que transformação? Porque eu tive uma transformação, eu precisei me reinventar. Eu saí de uma pessoa onde ninguém acreditava para uma pessoa que todos acreditam e depositam suas fichas. Continua uma pressão ali, mas a pressão onde você sabe que está no caminho certo. Então, eu acho que tem a parte científica, o metanoia, né? Onde você tem uma transformação de crenças, de fato, de propósito de vida. Então, se fosse definir aí com uma palavra, eu falaria transformação. Caio, liderar é um dom ou é responsabilidade? Para mim é uma responsabilidade. Porque o líder, ele pensa assim, hoje tem que se construir uma família, correto? Então toda família existe um líder. Se a gente for colocar que liderar é só um dom, vão ter famílias que não vão ter liderança, entende? Então liderar é uma responsabilidade, uma disciplina, uma renúncia, um não. Um não como o Leandro falou, um não ele é ótimo. Quando você diz não para você mesmo, melhor ainda. Então, liderança para mim, ele é um comprometimento, é uma responsabilidade. E você acha que todo líder tem que ter um caráter? Todo líder tem que ter um caráter forjado, porque o líder ele tem os holofotes, ele tem os liderados. Porque eu estava falando com um dos gerentes, eu falei, o maior risco de você ser um líder de caráter é se você pisar na faixa ou tentar sair fora, o seu próprio liderado ele vai olhar para você e não vai aceitar aquilo, porque você forjou ele de uma maneira correta. E já teve alguma pessoa que te decepcionou muito nessa vida? Nesse processo de liderança? Processo todo aí. É muita coisa, só que a gente não pode tomar essas decisões por conta de não pode se modificar por conta de uma pessoa. Eu costumo falar que, olha só, eu estou indo, né? A minha liderança, eu não falei, mas é uma liderança baseada na liderança de Jesus, não chegando perto dele nunca. Mas Jesus falava, olha só, larga a rede e vem. Então eu costumo falar, olha só, eu estou indo para aquele lugar, você quer ir comigo? Aquele lugar é um lugar, você vai enfrentar vários obstáculos, mas você vai seguir o seu propósito, você vai ser feliz naquele lugar, você vai almejar o seu sonho. Então, você quer ir, vamos. Então, eu já me decepcionei muito com pessoas, mas só que eu não deixo isso tomar, né? Eu costumo falar também que uma decisão de um líder, ela nunca pode ser tomada emocionalmente afetada ali. Então, todo líder ele tem que respirar fundo. Se for para responder com a emoção, ele segura e fala, vou te dar essa resposta daqui a pouco. E aí ele toma sua decisão com a razão, que é a melhor decisão que você toma para a vida. Eu não estou falando de liderança no varejo, estou falando de todas as lideranças. Até mesmo num casamento, numa parceria, numa sociedade. Então, puxando esse gancho aí, Caio, você vê que as pessoas têm que se autogovernar, autoliderar, tanto na sua família, como em qualquer lugar. Que a gente vê que nós somos líderes das nossas famílias. Fala mais sobre essa situação da vida. Eu acredito que o estágio de governância é o ápice. Eu acredito que é o ápice, é onde você começa a tomar conta de fato da sua vida. Você não vai ser mais um participante ali, né? Você não está sentando mais no banco do carona, você de fato está pegando ali no volante e está ali dirigindo. E é muito gostoso isso. Muitos falavam assim, pô, você vai parar de beber, pô, você vai casar, pô, você vai se excluir das amizades, mas essa é a liderança, essa é a liberdade, é você tomar a decisão, porque a pessoa que
que vai para a noitada, às vezes ela falou a semana toda que não queria ir. A pessoa que não consegue ter um relacionamento, manter um casamento, é a pessoa que falou que sempre quis ser casado. Então, aonde está o prisioneiro aí? Verdade. Entende? Então, quando você tem essa liberdade de falar não, de governar a tua vida, né, desse estado de governança, esse é o ápice, esse é onde você começa a encontrar propósitos. E você vê que teve a mão de Deus em todo esse propósito na sua trajetória? Muitos. É só Deus. Eu não sei nem aonde que eu comecei a me encontrar, porque, claro, através da família, a minha esposa me ajudou muito a ter essa serenidade, essa comunhão, e depois vieram meus filhos e eu obtive essa responsabilidade com eles e eu comecei a acreditar numa vida normal. Porque até então, com os pais separados, quando um jovem tem os pais separados ou vive uma vida turbulenta dentro de casa, a vida normal é o senso de pertencimento muito baixo. Se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada. Eu tive um encontro com Deus, onde eu fui num batismo, fui convidado para um batismo, e eu não estava querendo ir. Minha esposa, a família dela é cristã, e me convidaram e eu não queria ir porque eu tinha uma imagem muito ruim, uma visão muito ruim, porque na minha família existiam os crentes, existiam os evangélicos, os católicos, e eu via a personalidade deles, o mau testemunho deles, e eu tomei um bloqueio por isso. Só que quando eu fui nesse batismo, eu me deslumbrei. E tava as pessoas cantando o hino da harpa, fazendo o batismo, e eu fui lá só para gravar. Eu me intitulei o cameraman da parada, só que ali me deu uma vontade de se batizar, Eu falei, cara, eu não vou fazer isso não, cara, eu bebo, eu faço um monte de merda. Não... Foi tudo ali no momento ali mesmo? Não me batizei. Depois daquele batismo, foi ensurdecedor. A voz de Deus na minha vida foi ensurdecedor. Todo culto que eu ia, parecia que o pastor, o pregador, estava falando da minha vida. Ele conhecia. Eu falei, cara, não é possível. Alguém falou da minha vida para esse cara. E o cara falava tudo o que estava acontecendo. E ali eu comecei a não andar sozinho mais. Então Deus na minha vida foi isso. Eu comecei a pedir respostas. Eu comecei a entender propósitos. Entender por que eu passei por situações na minha infância, e desde lá eu nunca mais andei sozinho, nunca mais, e descobri que eu nunca tive sozinho, que foi o mais incrível. Eu descobri que eu tive um Pai Celestial presente em todos os obstáculos da minha vida. Teve algum momento na sua vida que você presenciou um milagre de fato? Alguns. Eu presenciei e depois Deus me mostrou alguns que eu nem sabia que era milagre. Com 11 para 12 anos, eu morava numa comunidade em Arraial do Cabo, chamada Morro da Boa Vista. E a gente morava numa laje, tinha uma casa e tinha a segunda casa, e essa outra laje eu soltava pipa direto e não tinha parapeito, não tinha nada, só soltava pipa ali. E aí Deus me fez lembrar alguns livramentos, que foi um desses, fui tentar correr atrás de uma pipa lá em cima dessa laje, onde eu bati com o meu ombro na caixa d'água, aquela caixa de amianto antiga, e eu senti meu corpo caindo, e depois eu senti meu corpo voltando, e eu tenho certeza que não foi eu. Então ele testemunhou, né, ele me fez relembrar isso, através de um sonho. Eu acordei chorando, e alguns outros aí que a gente pode contar depois. Então eu presenciei vários outros milagres, inclusive o meu propósito de liderar, que foi entregue numa igreja também. Um pregador que não me conhecia, ele falou que eu ia trabalhar com uma coisa que eu gosto, que era vendas, e eu ia liderando muitas pessoas. Eu creio, eu acreditei, desde aquele momento eu fui entendendo da onde, porque naquela época, naquele momento, eu estava numa empresa falida, onde eu tinha saído da Fly, fiquei 4 anos fora. Nesses 4 anos eu abri uma outra empresa, e aí eu estava com a empresa falida, ele me entregou, eu achei até que era nessa empresa que eu ia viver esse momento, mas no momento que eu recebi a oportunidade do Wagner, que hoje é meu sócio, de voltar para uma supervisão,
eu me lembrei que eu tinha me esquecido, porque foi passando os anos, eu fui me esquecendo do que esse pregador tinha me entregado lá. E aí, quando eu cheguei numa reunião geral, onde ele foi me apresentar, Deus me fez lembrar. Foi onde eu comecei a chorar e ninguém entendia nada, não sabia se era vergonha, se era medo da pessoa, né, que estava me vendo ali, mas Deus começou a ministrar. Ele falou, ó, eu não falei que você ia liderar para muitas pessoas, e ali tinham mais ou menos mais de 60 pessoas, onde a gente ia continuar o trabalho. E alguns desses outros milagres... A confirmação ali naquele momento. Muito. Tem mais ainda, mas... E a gente gostaria de saber, Caio, o significado de ser mordomo do rei. É difícil. Porque muita gente... Deus já está dando tantas bênçãos aí para você, para todo o pessoal da Gotrix. A gente acha que é mordomo, né, por várias situações, mas muitas vezes a gente coloca Deus como ele sendo o garçom, ele sendo o mordomo. A gente às vezes pede. Então hoje o que eu peço é força, né, coragem, que ele não deixe nada mais do que a vontade dele reinar na minha casa, na minha vida, nos meus negócios. Então, a gente, hoje eu agradeço muito. A gente olha, quando você tem uma vida e entende o propósito de Deus, você olha as mínimas coisas, os seus filhos, a paz dentro da tua casa, o mover que Deus faz para te entregar algo. Então você começa a agradecer, começa a glorificar, e a gente não consegue nem entregar. A verdade é essa, não consegue nem entregar 1% do que ele faz pra gente. E qual o pedido seu hoje, fora os bens materiais, que você pede a Deus? Que você pediria a Deus? É difícil, né? Pedir a Deus assim. Eu peço proteção para os meus filhos. Proteção para meus filhos, proteção para as pessoas que estão buscando o melhor sem atingir os outros. Muitas pessoas buscam o melhor e às vezes não tem solução. Eu busco o que eu vejo principalmente nos jovens, né? Aproveitando esse gancho, mas fugindo um pouco, que tem muitos jovens perdidos por conta de um tutor, de uma liderança, de um cara. A gente hoje está muito banalizado a figura coach, né? Mas o coach nada mais é do que um treinador. Eu vejo assim, o treinador pode ser dentro de casa. Você pegar teu filho e treinar teu filho. Eu treino minha filha a se defender, eu treino a minha filha a nadar, eu treino a minha filha a vender, eu treino a minha filha a se comportar na frente das pessoas. Então, quando você, pai, entende que tem que ser o seu primeiro ministério dentro de casa, você tem que ser o treinador, e dentro de uma igreja, e dentro de um trabalho, você tem que ser um treinador, você começa a contribuir muito com a sociedade, você consegue contribuir muito com a parte humana, né, do que te cabe ali. E falar em contribuição, o que a Gotrix contribuiu para a sua vida? A Gotrix na minha vida é tudo. O Grupo Fly, Gotrix é tudo na minha vida. Eu construí tudo aqui. Eu tive poucas empresas onde eu passei, né? Com o grupo Gotrix Fly, foram 3. Então, eu fui muito resiliente para passar por esses obstáculos. Precisei ser humilde para me reinventar, porque a cabeça do vendedor não poderia gerenciar, liderar. E a cabeça do gerente não poderia abraçar algo maior. Até eu chegar numa posição de sócio, eu precisei me reinventar, porque para você se reinventar, dependendo da altura que você está, você tem que ser muito humilde, você tem que se rebaixar ali, entender e falar, não, eu preciso mais, eu vou endurecer eu vou amolecer o que estava ficando rígido para eu começar a me reinventar, porque senão eu iria ficar no meio do caminho. Muitas pessoas nessa minha trajetória ficaram no meio do caminho, por conta do orgulho, por conta da vaidade. Então, esse é o processo mais difícil. E a gente gostaria de saber qual conselho você daria para as pessoas que ainda não têm as bicicletas da Gotrix. Ah, cara, é só você olhar para o lado quando você estiver andando na rua ali, que você vai ver o quanto está sendo facilitador. O Leandro falou, hoje é um fenômeno, tá? Para a galera do Espírito Santo aqui, isso está acontecendo muito forte. Acontece em outros estados, mas é muito forte no Espírito Santo. É surreal
a quantidade de bike elétrica que você vê. Só que a cidade, ela culturalmente, ela olha e você vê as pessoas andando na rua, praticando atividade física, caminhando na orla, tem muita ciclovia, então é um facilitador. Se você pega um trânsito, eu moro ali em Vila Velha, se você pega o trânsito, sei lá, de Cariacica até Praia da Costa, com uma bicicleta você faz em 5 minutos, de carro você faz 20, 30 minutos, você fica travado no trânsito. Então a bicicleta elétrica, a Gotrix, proporciona, né? Claro, vou fazer um merchan aqui também, mas a bike elétrica, ela proporciona uma vida de qualidade, um tempo de qualidade com a sua família, um tempo produtivo, onde você vai conseguir entregar um trabalho, conseguir chegar no final de semana sem trabalho nenhum, porque você teve a agilidade do dia a dia, sem contar que parece que você está se divertindo, né? E economizar tempo, igual você falou. Hoje o trânsito aqui está um absurdo, em toda Grande Vitória. E com as bicicletas Gotrix, a pessoa vai sobrar mais um tempo, poder curtir com a família. Exatamente. Né? Hoje o desperdício do século é o tempo, você sabe? Verdade. As pessoas desperdiçam muito tempo. Às vezes você está com a sua filha do lado e de cara no celular. Né? E aí se você se coloca num pensamento aí mais sério, onde você não pode estar do lado da sua filha, ou você está viajando, ou você está acamado, você não ia nem olhar para o celular, você ia querer só sua filha ali. Então, as pessoas hoje têm que analisar isso. É o desperdício do tempo. Aproveitar mais esse tempo. E a Gotrix, ela te faz aproveitar o tempo. A gente coloca até, né, o brinde ali da segunda cadeirinha, o banco estendido, para você levar a sua pessoa amada ali, sua filha. Então tem como levar tem vários modelos. A esposa e ainda a filha? Tem vários 3 modelos pessoas? onde você pode colocar uma cadeirinha na frente, né, para uma criança de 3, 4 anos, e ainda tem um banco traseiro com a pedaleira. Então você leva a família toda. Né? Se não der a família toda, compra 2, 3. A gente parcela financiamento. E o que você diria para essas pessoas ainda que estão em dúvida? Eu preciso de CNH. Tá difícil. Fala pra gente, fala mais pra eles. A Gotrix, ela tem o maior mix do mercado, né? Em Espírito Santo não tem uma loja com esse mix, porque você pode atender um presente agora pro Natal, que você pode estar vendendo um overboard, um patinete, uma bicicleta menor ali para o seu filho, e você pode estar comprando um triciclo, né? Que é a pessoa que não tem mobilidade. Inclusive, a gente teve um caso agora de um rapaz que ele só ficava dentro de casa, ele sofreu um acidente, ele perdeu a perna e ele comprou um triciclo com a gente, e hoje ele está tendo uma vida ali sem depender, né? É o primeiro contato dele, é recente isso, então ele está vivendo agora uma experiência depois do acidente dele, sem depender da família ali, tá do lado. Então ele tá conseguindo com o triciclo ir nos lugares, ele tá conseguindo passear, ele tá conseguindo se locomover, e ele falou que tá até mais rápido do que quando ele tinha antes do acidente, porque ele só andava de carro, ele nem de bicicleta andava, e hoje ele consegue se locomover, ele brinca muito com isso, por isso que eu tô falando, mas a mobilidade elétrica, ela veio para ficar, ela veio para democratizar. A pessoa que estava no monopólio do transporte público, ela tem esse facilitador de você comprar uma bicicleta elétrica e conseguir chegar em casa do jeito que você merece, do jeito que você precisa. A gente não é um produto com valor astronômico, a gente consegue hoje também, com a parceria de alguns bancos, fazer um financiamento. A gente consegue encaixar uma parcela dentro de uma passagem que a empresa te dá de ônibus, que você que trabalha, você vai ganhar aí 200 e pouco de passagem, R$300 de passagem, você consegue pagar uma parcela de uma bicicleta elétrica. Olha que maneiro, você consegue comprar uma bicicleta elétrica com dinheiro da passagem de ônibus. Passagem. Nossa, então é extraordinário. Entende? Então você que tem um nome limpo, tiver um parente com o nome limpo, se o seu nome não tiver, você vai lá na Gotrix, a gente passa a sua ficha e você faz essa transição. Você adquire um bem, você chega mais cedo em casa, você consegue passear com a sua família na orla, com o dinheiro da passagem do ônibus do seu trabalho. O episódio está chegando ao fim e a gente gostaria de algumas palavras suas sobre o que você quer deixar para as pessoas, algum conselho, alguma coisa que marcou sua vida, ou até mesmo da Gotrix. Para as pessoas, se fosse a última palavra,
Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Eu costumo falar que seus sonhos merecem mais, né? Muita gente está tendo a negligência com os sonhos, porque é muita opressão, muita voz destrutiva. Então acredita no que arde no teu coração e se lança. O teu corpo foi programado para se readaptar quando você se lança. Tenta se jogar. Você não consegue, você bota o pé na frente, você se reequilibra. Então acredita em você, não acredita nas vozes destrutivas, não vai conseguir, na ansiedade que te assola todos os dias, com o medo, né? Hoje o maior investimento do inimigo é no medo. Verdade. O medo do futuro, o medo do presente e o medo do que foi o passado. Então você tem que crer que o passado foi uma construção. O presente é para você viver e depositar toda a sua energia. E o futuro só a Deus pertence. Então o presente, que eu costumo falar, é onde você tem que pegar todas as suas energias e jogar ali. E o futuro, ele vai vir numa construção do que você está fazendo ali. Então tem uma passagem bíblica que fala que você vai fazer ali a preparação do solo, você vai jogar a semente, você vai regar no presente. E aí o futuro, aonde Deus trabalha. Você já fez o seu papel. Então deixa que o restante vai acontecer. É a colheita. A colheita. Isso aí, tá vendo, pessoal? Olha que maravilhoso, palavras maravilhosas aqui do Caio. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, compartilha muito. O Caio hoje deixou uma mensagem tão impactante pra gente, pra nossa vida, tanto profissional como pessoal. E é isso. Gotrix, Caio, um dos sócios. Gotrix. E se você ainda não adquiriu a Gotrix está espalhada para todos os lugares do país aí. E procure eles aí que eles vão... Quem vier através desse vídeo vai ganhar um brinde lá na loja. Seja em Guarapari, seja em Vila Velha, Cariacica, Piúma. Então, quem vier pelo vídeo, só falar, viu o vídeo lá. Tá vendo aí? Então, é isso. Mais um episódio terminando o Papo Milionário. É um prazer enorme, Caio. Valeu, irmão. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Top.